Bom dia, mulheres! Sejam muito bem-vindas. Hoje a live ela é extremamente feminina. Hoje nós vamos falar sobre ciclo feminino, sobre o nosso feminino, sobre a interferência da lua no nosso ciclo, sobre as nossas oscilações mentais, emocionais, energéticas durante o nosso ciclo. Então é uma live extremamente feminina. Eu te peço para ficar bem atenta, bem presente para tudo que eu vou te trazer. Essa live ela tem a capacidade de transformar muitas dores que nós, do feminino, guardamos assim por muitos séculos. Então eu espero que vocês consigam se liberar aí de muitas crenças sobre o nosso feminino e que você consiga receber essa força desse mistério tão mágico que é ser mulher. Hoje nós entramos na nossa 19ª live e esse percurso agora que nós vamos entrar, nós vamos falar de autonomia feminina. E a autonomia feminina em duas faces diferentes. Uma fase de autonomia de sermos donas do nosso ciclo e uma fase de autonomia de vida financeira. Para a gente já começar, eu já quero fazer um convite para vocês de olhar de um jeitinho diferente para o que eu quero te trazer de compreensão sobre ciclo feminino. A gente vai falar sobre várias questões, vamos falar sobre a influência da lua no nosso ciclo, sobre as nossas oscilações e a gente também vai falar sobre produtividade feminina. Durante séculos, o nosso feminino ele vem sendo totalmente renegado, excluído, julgado, discriminado por conta da diferença na nossa produtividade. Nós somos diferentes. Nós passamos por ciclos diferentes, não dá para querer ter o mesmo nível de produtividade de um homem. Então, quanto que a gente vem se abusando e se massacrando por tentar ser igual ao masculino, sendo que nós somos totalmente diferentes. Espero que essa live te traga, assim, um olhar totalmente diferente sobre você mesma, sobre seus ciclos, e independente da mulher que está aqui, que não tenha mais útero, que não passe mais pelo processo de ciclo natural de menstruação, continua aqui. Tem muitas de vocês aqui que têm filhas mulheres, então eu te peço que fica aqui. Ouve o que eu tenho para te dizer nessa live, porque eu vou te falar das nossas fases, dos nossos ciclos, e isso pode mudar a vida de qualquer criança. Eu fui uma menina que não soube nada sobre menstruação. Ninguém me falou, ninguém sentou para falar sobre menstruação, sobre o que era, sobre o que acontecia. Eu não sabia das dores, eu não sabia a mudança no meu corpo, eu não sabia de nada. Então, não saber disso fez eu entrar assim, em vários processos desafiadores e de sofrimento mesmo. Então, eu espero que tudo que eu vou te contar faça sentido. Eu não sei se você já começou a perceber, mas eu percebo nitidamente porque eu estudo isso há praticamente 3 anos, né? A nível de estudar, de ir para sagrado feminino, de lidar com mulheres que fazem rituais, ritualísticas, onde a gente olha para o feminino diferente. Então eu sei exatamente quando eu tô numa energia bem over, bem para cima, bem movimentada, numa energia que a gente chama de Yang, que é uma energia que tem um arquétipo de mais movimento, como se fosse uma energia masculina. Não é a energia masculina, mas é a energia de movimento do polo masculino, tá? Mas a gente vai usar o nome de Yang. E existe um momento do nosso ciclo em que a gente tá na energia Yin, que é a energia do feminino, é uma energia de calma, de acolhimento. E nesse momento, justamente nessa fase que eu tô, é essa energia de acolhimento. Faltam mais ou menos 5 dias para o meu ciclo chegar. Então percebe? A minha comunicação ela é diferente, eu fico mais calma, eu fico também muito emotiva e eu fico irritada. Eu entro assim em questionamentos que eu não entrei o meu ciclo inteiro. Então percebe quantas vezes na sua vida, próximo do período menstrual, você entrou nessas oscilações e você foi considerada louca. Quantas vezes nesse período menstrual você teve que lidar assim de cara com as suas sombras,
de cara com questionamentos que durante um período você tá tão no automático que você não se faz e que você não teve como fugir deles, porque eles são mais fortes do que a gente. E aí eu vou te contar por que isso acontece, quais são as fases, como que a gente sabe que fase tá e como que a gente usa isso para mudar a nossa questão com produtividade. Eu coloquei aqui como tema da live: convide as sombras para dançar, ciclos femininos. Então, percebe que comigo tudo que eu vou te trazer para que você acompanhe essa linha de raciocínio e você analise na sua vida e você tire carga de culpa e de muita dor que você e que as mulheres do seu feminino carregaram. Durante o nosso ciclo menstrual, que ele vai ali de 28 a 30, um ciclo saudável até 31, 32 dias. Passou daí, já existe alguma coisa que está influenciando. Pode ser excesso de ansiedade, de estresse, excesso de gordura, excesso de açúcar. E aí cada uma vai ter que estar presente no seu corpo e na sua vida para entender o que o teu corpo está te dizendo. Porque o nosso corpo, ele fala com a gente o tempo inteiro. Mas nós estamos tão ausentes da nossa vida que a gente não sabe o que ele está falando. Então, o ciclo que dura ali entre 28, 30, 31 dias, a metade do ciclo, que aí você faz o cálculo, mas metade do ciclo nós estamos totalmente com uma energia mais interna, mais voltada para dentro, para o estado de reflexão, de análise, de questionamentos. E também, sim, para aquele estado mais depressivo, mais apático, mais emocional. Muitas mulheres têm um outro polo, um polo que vai mais para um polo de descontrole, de ficar muito irritada a ponto de soltar coisas que não queria soltar, de brigar, de ir contra outras pessoas, mas aí também já é um descontrole, a gente não vai falar disso nesse momento. Mas durante 15 dias nós estamos totalmente com a energia voltada para dentro. E durante 15 dias nós estamos com a energia totalmente voltada para fora. Então esse ciclo ele se divide em 7, 7, 7. São 4 fases. Por que isso acontece? Para perceber comigo. O nosso corpo, ele faz parte de um sistema. Então existe sistema cardíaco, vascular, cerebral, mental, existem várias coisas acontecendo. Coração, rim, útero, milhões de coisas acontecendo. Ou seja, é como se fosse uma empresa. Tem vários setores. É um sistema inteiro que funciona para que o teu corpo se mantenha vivo e através dessa vida, desse corpo vivo, você se desenvolve no mundo. Você aprende, você entrega, você recebe. Então percebe, é uma máquina aonde você está dentro dessa máquina, você não é essa máquina, até porque a gente deixa esse corpo aqui, então você é uma energia, um espírito, chame você como quiser, mas você é uma alma que entra nesse invólucro que é como se fosse essa garrafa aqui, ó. Nós somos a água que está dentro dessa garrafa, mas o nosso corpo é esse recipiente com o qual a gente precisa dele para se locomover nessa terra. Ok, então esse corpo ele é um sistema complexo. Só que aí vamos olhar mais fundo para que a coisa fique bem clara e faça muito sentido. Esse corpo, ele está dentro de um outro corpo que se chama Terra, o planeta que a gente vive. E você sabe, qualquer ser humano sabe, não interessa o grau de consciência, é que nós estamos numa bola e essa bola ela está flutuando no que nós chamamos de universo, éter. Então percebe, basta com que você olhe para fora para que você perceba que a coisa é mágica. Existe o racional porque nós somos mente, racional, emocional, energético. Existe, claro, a gente precisa da matemática, do cálculo, da linha de raciocínio, da palavra, da comunicação para interagir, para comunicar com os outros. Isso é mais o nosso lado racional. A gente dá nome, tem calendário, tem hora, ok, mas existe a magia. É só você olhar para fora, você pega uma plantinha, você coloca na terra, junto com aquela terra, com a água e com a energia do sol e a energia do vento, aquilo ali cresce e vira uma vida. Nós também somos assim. A magia acontece. Então, onde que nós mulheres
ainda aceitamos negar a magia que nós somos. A gente sabe que é mágico. Como que do meu peito... Olha, gente, que loucura. Como que do meu peito é capaz de sair um líquido que vai nutrir outro ser humano durante os seus primeiros meses e anos de vida? Meses, né? Porque depois ele já começa a comer coisas externas. Mas durante os seus primeiros meses de vida, a ponto de deixar esse ser vivo para que ele se desenvolva e crie coisas no mundo? Você nunca parou para pensar nisso? Então nós somos mágica. Nós somos um corpo complexo, um sistema complexo que está dentro de outro sistema, que está dentro de um sistema maior que a gente chama todo o universo. Então a mágica existe. Nós mulheres, quando começamos a derrubar essas barreiras e entender que nós somos sim parte dessa magia, tudo na vida começa a fazer um novo sentido, porque você para de se julgar, tentar ser igual ao homem, tentar ser o masculino, e você ativa o seu feminino. Então ativar o feminino não é você ser mulherzinha. Pode ser, mas não é sobre isso. É sobre você entender essa força que nós temos. Durante 15 dias, nós estamos nessa introspecção, nesse movimento interno de entender como eu me vejo, o que eu penso sobre mim, como eu me sinto, como eu me comporto no mundo. Eu estou só entregando para os outros, eu estou me ouvindo, eu ouço meu corpo, eu sinto prazer, eu me sinto bem, eu me sinto feliz, eu estou realizada com o que eu sou saudável. É um momento de olhar para dentro. E 15 dias é o momento de olhar para fora, como é que eu entrego, como é que eu produzo, como é que eu olho o outro, como é que eu enxergo o mundo, como eu me comunico, como que eu sirvo. É mágico, a coisa é mágica, e nós mulheres temos esse grande dom. E esse dom nós sabemos que é muito mais feminino do que masculino. Existem alguns homens que são bem intuitivos, mas a gente sabe que existe intuição, a gente sabe que existe sexto sentido, e tudo isso vem do nosso útero, vem desse nosso órgão que ele tem contato direto com a lua. E a gente sabe, todo mundo sabe, que a lua, ela influencia diretamente nas marés, ela influencia nos bichos, ela influencia na plantação e ela influencia no feminino. Nós sabemos disso. Então, percebe aqui comigo. Durante a metade desse período que a gente está totalmente interna, é o momento em que é o convite para olhar para as sombras. Se eu tô te falando que metade a gente tá para fora, metade a gente tá para dentro, que nós somos esse ser intuitivo, e nós somos também sombra e luz. Todos nós somos. A diferença do masculino é que ele não faz todo esse acesso que nós fazemos. Ele anda num fluxo linear, ele vai totalmente regido pelo sol. Então essa força de ação, de produção, testosterona, nós não. Nós acessamos esse inconsciente, essa coisa mais densa, essa coisa mais tenebrosa. Nós mulheres, a gente chega e conversa com o homem e fala assim, eu tô sentindo tal coisa. O cara, ele tá pensando em futebol, ele tá pensando em videogame, ele tá pensando apenas no que ele vai fazer para criar dinheiro, ele tá pensando na testosterona, ele tá pensando no outro que pode estar ali querendo a mulher dele, ele tá pensando em outras coisas. A gente tá elaborando que eu não me sinto feliz, que o outro tá me olhando desse jeito, por que ele me olhou assim, porque minha mãe falou. A gente sempre teve essa profundidade de elaborar sentimentos e emoções, só que por muito tempo. E isso, pra mim, acontece nessa época que existiu, a época de caças bruxas, né? Que era o quê? Caça a mulheres conectadas consigo e com os fluxos da natureza. Mulheres que sabiam olhar pra fora, pegar uma planta. De onde vinha aquela ideia naquela mulher? Ela pegava uma planta, ela misturava com uma outra coisa, ela botava um negócio ali, ela dava pra pessoa beber, a pessoa se curava. Como que pode? De onde vem esse tipo de conexão que a gente não sabe explicar? Sabe quando a gente nasce e tem essa... que os ancestrais chamavam de muleira, né? Uma parte que da cabeça do neném que fica mais fundinho, não pode tocar no começo. Nós mulheres, quando entramos no nosso período do ciclo menstrual, que vai uma semana antes do primeiro dia da menstruação e uma semana a partir do dia da menstruação, então são 14, 15 dias. Nós literalmente
abrimos energeticamente esse orifício e nós começamos a captar energia de um nível inconsciente. Só que o que acontece? Muitas de nós tivemos um passado ancestral de mulheres muito abusadas. Abusadas fisicamente, sexualmente, emocionalmente. Tivemos um passado de mulheres que tiveram a vida renegada, que foram caladas, que foram submissas. E, inevitavelmente, esse passado é uma sombra do nosso inconsciente familiar. Para de ser rasa na sua vida, porque você tá aqui para aprender sobre você. A gente aprende tudo sobre o mundo. A gente aprende a mexer no celular, a gente aprende a comprar, a gastar, a trabalhar. A gente aprende milhões de coisas, só não aprende sobre nós mesmos. Veio aqui, pegou um corpo, criou um corpo, construiu um veículo para se desenvolver e aprende sobre tudo, menos sobre si mesma. Então para de ser rasa, de viver a vida aqui sem fazer essas análises e questionamentos sobre você. Nós recebemos a herança genética dos nossos ancestrais e a gente recebe ali o cabelo parecido, os olhos parecidos, muita coisa parecida, mas a gente recebe como se fosse uma mochila invisível o inconsciente familiar. O inconsciente familiar é o quê? Sabe quando você pega e sobe um arquivo pro Google Drive e o arquivo fica lá? Onde que fica? Você sabe onde é que fica? Ninguém sabe. Você clica, bota um site, um endereço e aí aquilo entra na sua conta, você loga e lá tá tuas fotos, lá tá as tuas aulas, lá tá vários arquivos que você botou lá dentro. Onde é que tá isso? Não existe um lugar. Você sabia que não existe um lugar? É uma nuvem. É uma parte onde você deixa arquivado uma informação. Só que não é um lugar físico. Ninguém guardou o seu documento e está lá guardado. A mesma coisa acontece com o inconsciente coletivo do nosso sistema familiar. E aí, meu amor, vou te falar uma coisa. Você não nasceu filha desse pai e dessa mãe. Você não nasceu sobrinha de quem nasceu. Você não nasceu na cidade, no país que você nasceu à toa. Tudo isso faz parte de uma orquestra, de algo muito maior que se locomove durante séculos e séculos e séculos para gerar a conexão perfeita, para o momento perfeito, para você nascer naquele dia, naquela história, naquela família, aquela família já passando por aquela situação, para você ter aquelas experiências, para que quando tiver adulto e ganhar compreensão de se desenvolver, de se analisar, você entenda o porquê que nasceu ali, o que aquela família, aquela situação te ensinou. É isso que acontece na vida. Só que a maioria de nós vem pra cá e não vai buscar esse conhecimento de desenvolver a si mesmo. E aí o que acontece? A gente tá aqui, ó, na correria do dia a dia, indo pra vida, aí entra no relacionamento, aí dá um problema, aí é uma cagada, uma confusão, e aí tem dinheiro, aí não tem dinheiro, aí pega uma doença, aí um caos interno que você não para analisar de onde que vem a repetição de vários padrões que tá nesse inconsciente, nesse Google Drive da tua família. Então, as mulheres têm um acesso que não é uma escolha nossa. De 15 em 15 dias você vai acessar esse inconsciente. Então, é como se você baixasse as barreiras do teu corpo e da tua mente, da tua psique, e você fosse lá no limbo, lá no porão, e entrasse naquele porão escuro que ninguém nunca te falou que existe, porque poucas pessoas sabem, poucas mulheres se desenvolvem nesse plano de sagrado feminino, dos ciclos, e vai lá naquele porão e tu acessa muitas vezes a sombra da maldade, do abuso, do negócio mais escuro que tem. Só que você não sabe entender o que está sentindo. Muitas de vocês não sabem nem o que estão sentindo. Quem de vocês que na infância, quando você estava chorando, quando você estava revoltada, quando você estava com raiva, quem parou com você e falou para você, filha, isso que você está passando é uma coisa que a gente sente aqui no corpinho, se chama sentimento e isso é raiva. Você sente por isso. Quem explicou pra gente sobre os sentimentos, sobre as nossas emoções? Não sei vocês, mas eu, da minha família, ninguém teve esse contato, ninguém teve. Eu sou a primeira a fazer esse estudo, esse autoconhecimento, eu conhecer o que eu sinto, por que eu passo por isso, por que eu tô sentindo assim. Então, quando a gente passa pelo período menstrual, a gente vai lá nessa sombra
e muitas de nós não sabemos o que está acontecendo. Então, muitas de vocês começam a ficar irritada, começam a ficar nervosa, começam a ficar muito depressiva por questões que estão nesse Google Drive lá em cima, numa nuvem que se chama inconsciente familiar. De mulheres que odiaram seus casamentos, de mulheres que casaram porque tinham que sair de casa, porque o pai abusava, de mulheres que tiveram que ter filhos porque o marido queria sexo e ela não queria, de mulheres que queriam ir para a vida, queriam estudar, mas a família não deixava, de mulheres que foram apenas aquilo que conseguiram ser e não aquilo que desejavam ser. Essa dor, essa negação, esse medo, todas essas emoções densas e dolorosas, elas não são dissipadas. Não é simplesmente minha avó se sentiu assim e foi com ela, morreu. Não, não é assim que funciona. Ele fica nessa nuvem e você, quando abre essa sua visão para o universo no período menstrual, você entra em contato com isso. Mas o que aconteceu no meio do caminho? Muitas mulheres tinham muitos surtos, né? Porque hoje a gente tem muita informação e já há alguns anos a gente tem informação. Então, mulheres vão para a escola, mulheres estudam, mulheres conversam uma com as outras. Tem muita coisa diferente, já não é da agora, só desse período de internet, mas é um bom tempo atrás. Porém, imagina na época das nossas bisavó, tataravó, que elas nem sabiam o que estavam sentindo. Muitas delas entravam em surtos psicóticos. Muitas delas tinham menstruações que eram aqueles, como é que se chama? Hemorragias. A partir desse momento, cria-se a questão do anticoncepcional. O anticoncepcional, ele não foi criado apenas para evitar a gravidez. Ele foi criado por várias outras questões e não é sobre ser certo ou errado, porque ele foi, assim, um grande benefício para a humanidade por muito tempo. Até porque, sabe, igual na época de Jesus, que Jesus veio, deu milhares de ensinamentos, só que as pessoas, elas eram tão ignorantes, a mente das pessoas era tão selvagem, elas eram tão bichos, que muito dos ensinamentos de Jesus a gente não entende até hoje. Quando ele fala pai e filho, a gente vê como um pai, um senhor, um homem que é Deus. Não é sobre isso. Pai é o todo e filho somos nós. Eu descobri isso também agora, há pouco tempo, estudando, ouvindo aula, porque para mim não fazia sentido. Então eu sou filho e o pai é esse inconsciente, é essa energia maior, é esse poder que vem da gente, esse poder de pensar que não é um homem, não é um ser. Então, muitos de nós também não compreendíamos as nossas reações, os nossos impulsos. Então, foram criados vários métodos e um deles foi o método anticoncepcional. Eu não vou me aprofundar nesse tema porque a questão não é essa, mas além de preservar a gravidez indesejada, o método anticoncepcional, ele literalmente corta tudo isso que eu tô te falando. Ele corta o teu ciclo natural. Então, uma mulher que menstrua ou que tem um ciclo natural saudável ou que não tem, independente do que acontece, o anticoncepcional, ele vai cortar os teus hormônios, ele vai mudar toda a química, toda a estrutura do teu corpo e não vai te fazer acessar essas memórias. Para muitas de nós e para muitas de vocês, e tem mulher assim que quando eu vou trabalhar falando sobre isso, elas são tão fechadas e tão bloqueadas para o feminino que quando eu falo sobre isso, elas falam graças a Deus que eu não tô menstruando. Quantas mulheres a gente ouve falar que fala assim, nossa, graças a Deus que eu uso chip, graças a Deus que eu uso DIU, graças a Deus. Eu não tô falando da questão da gravidez, tá? Porque isso é necessário, eu não tô entrando nessa questão, isso aí eu não vou tocar nisso. Mas se nós conhecermos muito bem o nosso ciclo, se nós estudássemos sobre isso, como a gente aprende na escola a estudar, a falar, a escrever, a desenhar, a fazer cálculos, se nós estudássemos sobre nós, sobre o nosso corpo, nós saberíamos o período que a gente está ovulando, o período que a gente vai menstruar, o período que dá para fazer sexo sem correr risco, nós saberíamos. Sabe por quê? Porque o nosso corpo, ele diz. Se você está presente, você sabe exatamente o dia que você vai ovular. Hoje eu sei exatamente o dia que eu vou ovular, mas em alguns momentos eu não soube. É uma informação nova para mim, há poucos anos. Então dá para falar, todo mundo tem que ter essa informação? É claro que não vai, não tem como ter.
Não tem como essa informação chegar para todo mundo, fazer sentido e as pessoas organizarem a sua vida. Eu sei disso. Por isso o anticoncepcional ele é necessário como meio de prevenção para muita parte da sociedade que não vai ter acesso a essa informação, que está num outro nível de consciência. Só que eu estou trazendo um nível de consciência para você que está aqui comigo e que consegue elaborar o que eu estou falando a nível de entender o quanto que nós perdemos também, ao tomar o anticoncepcional, o contato com esse nosso acesso do feminino. Então, quando a gente tem um ciclo menstrual normal, não cortado, um ciclo verdadeiro, a gente passa dentro do nosso ciclo por 4 fases. Essas 4 fases, cada uma delas, ela solta química, hormônio e energia. Nós acessamos algum tipo de energia. E você quer saber essa questão de energia, que vai ficar bem claro para você? Sabe quando você quer ouvir a rádio, sei lá, eu nem sei se existe essa rádio, mas vou falar o número porque vai ser claro. 98.9, e aí você quer ouvir sertanejo. Aí daqui a pouco você quer ouvir rock, aí você vai para 100 e não sei o quê. Aí daqui a pouco você quer ouvir samba, e você vai para 97. E aí daqui a pouco você quer ouvir as notícias do dia e você vai para 120. São frequências aonde ao conectar naquela frequência, naquele momento, está passando determinadas informações. É isso que acontece dentro do nosso ciclo quando nós acessamos essas fases, cada uma no seu momento. E não é assim, ó, entrei na porta tal, aí semana que vem eu tô na porta tal. Aí na outra, não é assim. É oscilação, porque é uma coisa natural, não é um robô, é um ser humano. A gente oscila dentro delas. Mas quando você entende sobre isso, você sabe que fase você tá e que energias aquela fase te traz e como que você reage. É nesse momento, quando a gente tem acesso a essa informação, que eu percebo qual é o período que eu tô mais produtiva para fora, a ponto de abrir uma live, de fazer uma oferta de venda, de fazer uma palestra, de vender, de me gesticular, de tentar me conectar com as pessoas, porque quando você tá nos 15 dias para fora, é o momento ideal de você criar conexão. Você tá linda, você tá maravilhosa, você tá cheia igual a lua. Você tá totalmente convidativa, você tá energética, você tá sensual, você ouve o outro com mais empatia. Então percebe como é importante a gente saber a fase, gente? Porque às vezes a gente quer ter uma conversa com o namorado ou com o marido quando tu tá no cão do demônio da sombra. Não tem como, tu vai querer matar o ser humano, porque tu tá querendo matar a si mesma. Então quando você entende esses períodos, você sabe como agir. Se eu estou num período mais quieto, mais introspectiva, eu vou fazer atividades de maior análise, de reflexão, eu vou pensar em estratégias de como melhorar o meu negócio, como melhorar a minha empresa, eu vou para dentro, eu vou me questionar, eu não vou para fora. Só que quando eu tomo o anticoncepcional, quando eu corto o meu ciclo, eu não tenho essas oscilações, eu não consigo ter referência. Então percebe quanto que é danoso. É muito útil, tá? Eu não vou dizer nem que é bom nem que é ruim. É muito útil, é justo para nossa humanidade e é também danoso. Porque além de vários conflitos com o corpo, trombose e engorda muito e milhões de coisas que acontecem com mulheres que tomam anticoncepcional que eu conheço e que eu vivi, também tem isso, de que corta o nosso acesso às nossas oscilações femininas que a gente está aqui para sentir. Os homens não sentem isso. Então, quando a gente tem um ciclo regular, nós temos 4 fases. Essas 4 fases, olha bem o que eu vou te falar, talvez muitas de vocês já conheçam, mas nunca vai ser demais ouvir, porque cada pessoa vai trazer uma informação nova. Essas 4 fases, elas também fazem parte, elas se alinham, elas se unem com as 4 fases da Lua. Então, a mesma coisa que está acontecendo lá, nós passamos por ela dentro. Então, a energia que aquela lua de fora, aquele astro carrega, nós também carregamos aqui dentro de nós num grau, claro, que muito menor. Então, a lua, quando ela tá lua cheia, quando ela tá aquela lua totalmente preenchida, iluminada, e aí a fase dela também da crescente, né? Então é a crescente e cheia, quando ela tá nessas 2 fases,
ela tá o nosso período para fora. Ela tá no período de iluminar, de ser vista, de ser desejada, de ser apreciada. Percebe como faz o maior sentido? E ela, quando entra na lua minguante e entra na lua nova, deixa eu só tirar uma mensagem aqui. Quando ela entra na lua minguante, na lua nova, ela tá na nossa fase interna de acolhimento. É um momento que não é para você iniciar projetos, não é para você abrir novos negócios, não é para você fazer investimentos muito arriscados, é um momento de mais análise, é um momento de introspecção. Então, nesse momento, se você for estudar a filosofia chinesa que conta sobre as duas polaridades da energia, que é Yin e Yang, no momento em que a lua está cheia, ela está Yang, ela vai para fora, e no momento que a lua está minguando, ela está mais escura, aquela lua que ninguém vê no céu, você está Yin, é o momento do feminino, é o momento de se questionar, de analisar, de traçar rota, de ver, faz sentido o que eu estou vivendo? Faz sentido para onde eu estou indo? Para que na hora que a lua volte para fora, você vá para a vida com impulso. A mesma coisa acontece com a gente. Então a lua, ela tem 4 fases, que é a lua crescente, quando ela está começando a crescer no céu e ficar clara, a lua cheia, que é o ápice, que é quando ela está totalmente iluminada, todo mundo percebe, e aí depois ela começa a minguar e se torna a lua minguante, onde a energia vai sendo diminuída, e depois ela passa para a lua nova, que é quando ela está totalmente escura, ninguém vê no céu. Essas fases da lua, elas influenciam a maré, então a maré ela vai subir, vai descer de acordo com essa lua, e ela influencia a... como é que se chama? O despertar, não me veio a palavra, mas o despertar, o florescer das plantas e das árvores. Quando a lua tá nova, a seiva da árvore, ela desce para ela fazer o processo dela lá embaixo, pegar todos os nutrientes e subir, trazendo vida para caule, para folha, para fruto. Então percebe, existe isso fora e existe isso dentro. A energia, ela desce numa árvore, você tem noção disso que eu tô falando? Ela desce, ela vai lá embaixo, ela colhe os nutrientes de toda a raiz e ela volta dando força, florescendo. A mesma coisa acontece com as 4 estações: outono, primavera, verão e inverno. A mesma coisa. Você tem noção do privilégio de conseguir sentir isso dentro de você? De ser literalmente cíclica e animal e natural, como todas as manifestações da natureza? Nós passamos por isso. Então existe a nossa fase menstrual, que ela acontece do primeiro dia que a gente sangra, e ela dura ali por volta de um ciclo de 28 dias, tá? Eu vou usar como base o ciclo de 28 dias, ela dura do primeiro dia ao 7º dia de menstruação, independente de ter sangramento ou não, você conta ali 7 dias. Nesse momento, além de ser o período menstrual, nós vivemos um arquétipo que a gente chama de o arquétipo da anciã. O que é uma anciã? Uma anciã, na teoria do que deveria ser, é uma mulher que ela já viveu todas as fases da vida dela. Ela foi uma criança, ela foi uma jovem adolescente, ela se tornou mãe, e mãe não quer dizer que ela pariu filhos apenas, tá? Ela é uma mulher que ela serviu ao mundo, ela pode ter botado um projeto no mundo, ela trabalhou para uma empresa ou ela criou um negócio dela, então ela pariu projetos, ela pariu vida e entregou. E existe o arquétipo da anciã, que é quando a mulher ela já está preenchida de todas as fases. Ela não precisa mais de um homem para mostrar que ela é amada, que ela é boa. Ela não precisa mais de filhos, que ela já passou pela fase. Ela não precisa mais sangrar, porque ela já internalizou dentro dela todas essas fases. E ela está num ciclo onde ela não liga mais para querer viver jovem. Ela já entendeu que a velhice é algo real, é algo natural e faz parte da vida. Então você percebe várias mulheres aí que não aceitam a porra da velhice. Pelo amor de Deus, que loucura! Isso não quer dizer que a gente não possa fazer botox, eu amo fazer botox, mas você não aceitar a sua velhice, aquilo te incomodar,
Você ter ranço de falar da velhice quer dizer que você não viveu nada da sua vida, você não entendeu nada. Você veio para a faculdade e você matava as aulas, você não entendeu. Então a anciã é esse momento em que nós estamos sábias, segura de quem nós somos e do nosso percurso de vida, prontas para deixar esse corpo e entrar em contato com o todo e viver uma nova jornada. Então essa mulher, ela não tem medo da morte. Ela não tem medo da morte porque ela viveu a vida dela. Só teme a morte quem não viveu a sua vida. Só teme a morte quem está em rejeição com a única verdade da vida, que você nasceu e que você vai morrer. Olha que loucura! Quantas pessoas têm medo de morrer? Então essa mulher, ela entra nesse estágio que nós chamamos de anciã, que é quando ela se torna sábia, onde ela deixa morrer porque ela sabe que morrer é saudável. E como que esse arquétipo de anciã está dentro de nós? Quando nós sangramos. Nós sabemos que nós não morremos de verdade, sabe por quê? Não tem aquela piadinha que diz assim, nunca confie num bicho que sangra por 6, 7 dias e não morre? A gente. Você tem noção da quantidade de sangue que a gente perde e não morre? Então é real, a gente sente dentro do nosso corpo que nós não morremos, que nós somos cíclicas. A nossa fase menstrual, ela traz esse sentido de você deixar ir embora aquilo que não faz mais sentido para você renascer. Então, eu vou entrar na questão do óvulo, eu vou primeiro finalizar essa parte para não unir uma com a outra. Mas enfim, essa é a nossa fase de deixar morrer, de deixar ir embora. É um sangue que está saindo, aquilo ali não faz mais parte de mim. Aquilo está morrendo, está saindo. Quando a gente sai da parte da anciã, a gente entra na próxima fase, que são os 7 próximos dias, que a gente chama da fase da criança ou da donzela. É uma menina que ela tá com um pico da energia assim no auge, ela tem energia, ela tá feliz, ela não precisa de homem. A adolescente, a donzela, né, antes até da adolescente, ela não pensa em homem. Ela não precisa de um homem. A gente... Lembra, para perceber na tua fase adolescente, quando que você começou a sentir necessidade de ter um homem? Ou necessidade de namorar, ou necessidade de se relacionar. Tem uma fase que até então a gente não sente. Então a donzela, ela não sente nenhuma necessidade, ela tá plena na vida, ela é dona do seu corpo, ela brinca, ela é divertida, tudo pra ela funciona, ela tá radiante. Essa fase da donzela é o que nós, quando linkamos com a fase da lua crescente, quando ela tá começando a desabrochar, começando a florescer. Essa fase também começa a se formar a nossa fase que nós chamamos de fase folicular, né, que nasce desde o momento da menstruação. Só que essa fase ela tá indo para a fase ovulatória, que é a próxima fase quando a gente sai. Então lembra, primeiros 7 dias a fase da anciã, que é a fase da menstruação. Nos próximos 7 dias a fase da donzela, que a gente já tá entrando nessa fase de começar a construir os nossos óvulos, tá? Que vai poder ser fecundado ou não na próxima ovulação. E a gente entra na terceira fase, que é a fase que nós chamamos da fase da mãe. Quando você linka essa fase com a lua lá de cima, é a fase da lua cheia. A fase da mãe percebe. Se você parar para se analisar, tudo isso que eu tô falando vai fazer muito sentido. Você tá muito mais bonita, você tá sedutora, você tem tesão, a sua voz ela tá diferente, a sua vontade de interagir tá diferente. Por quê? Porque o nosso corpo, ele tá se preparando para sedução a ponto de ser capaz de gerar uma vida. É necessário, é natural. A vida é natural, a vida quer vir à vida. Então o nosso corpo, além de produzir hormônios capazes de fecundar um ser humano, o nosso corpo inteiro, olha como é mágico a coisa, tem noção que a gente fica com tesão, a gente quer ir pra vida, a gente fica bonita. Agora imagina se tu fica se achando feia na fase que tá ovulando, tu não vai querer encontrar a pessoa pra ter ali a relação e fecundar e ter um filho, não vai. Então é tão mágico, é tão natural que nós nos sentimos convidadas a interagir, a ter contato com o outro. E essa é a fase da ovulação, é a fase que nós estamos prontas. Dentro da gente, a gente fabricou uma caminha pronta para nutrir um ser humano. Lá dentro da gente tem todos os hormônios, todas as químicas, tudo que é necessário para formar um ser humano. Tem noção? Formar ossos, formar veias, formar órgãos, formar cordas vocais, formar olhos, tudo dentro de nós.
Estamos construindo uma casinha, uma cama, uma cúpula para formar um outro ser humano. Você consegue ter noção da dimensão do que eu tô te falando? Então essa fase ela começa desde ali da nossa menina, da nossa donzela e vai até o ápice da nossa ovulação, quando o óvulo sai. Esse óvulo ele sai de uma das trompas e ele fica de 12 a 36 horas on. Ele fica online ali, só esperando quem vier. Só esperando o tiozinho espermatozoide chegar para ver se fecunda. Mulheres que não desejam engravidar e até mulheres que só não desejam porque ainda não é o momento, ou mulheres que já engravidaram, pode usar essa fase da mãe para criar projetos. Eu tô te falando que o teu corpo está produzindo químicas e hormônios capazes de construir um corpo de um ser humano. Ninguém no mundo consegue produzir outro ser humano se não for a mulher dentro de si. Tem noção da mágica da coisa? Consegue construir prédio, helicóptero, tudo, menos um ser humano. Então eu tô te falando que nesse período a gente consegue, dentro de nós, ter todas as capacidades, as ferramentas, as habilidades para construir um ser humano. Se nesse momento você pega tudo isso com essa consciência que eu tô te falando e senta a bunda numa cadeira e vai construir um projeto, meu amor, você tá gerando capacidade de construir uma vida. Imagina o projeto que você vai botar no mundo. Só que muitas de nós não sabemos bulhufas do que eu tô falando. E aí desperdiçamos todos os meses a nossa capacidade de botar coisas grandiosíssimas no mundo. E aí depois da fase da mãe, a gente entra numa outra fase que se chama fase da feiticeira. E é nessa fase que a cagada toda começa, gente. Porque nessa fase da feiticeira, lembra que eu falei no início do live pra vocês que a gente fica 15 dias pra fora e 15 dias pra dentro? E que nessa fase que a gente tá pra dentro, a gente acessa o inconsciente familiar e ancestral. Não tô falando só familiar da nossa família não, tá? Tô falando das que vieram lá dos zilhões de séculos à luz atrás. Então as guerras, as dores, as violências, tudo do inconsciente, assim como as alegrias e as felicidades, mas a gente sempre exalta mais as coisas ruins. Então nessa fase da feiticeira é o momento em que a gente acessa assim as nossas profundezas. Eu, quando não tinha compreensão de nada disso que eu tô te contando, eu ficava tão triste, tão triste, tão triste, e era uma carência tão absurda que eu tinha brigas assim doentias no meu relacionamento, porque eu me sentia muito mal, muito carente, muito abandonada. Minhas emoções afloravam que parecia que ia me sufocar. Eu não entendia, eu não fazia ideia disso. Era só uma vez no mês e eu me achava louca. É nesse momento em que a gente entra na famosa TPM, que eles falam, né? Tensão pré-menstrual, mas não tem nenhuma tensão. O nome não é esse. Na verdade, é tempo para meditar. É tempo para eu meditar sobre as minhas sensações, tempo para meditar sobre as minhas emoções, tempo para meditar sobre a minha visão sobre mim, sobre os meus comportamentos. Então a vida ela te força a parar, você sangra para você ter que parar para olhar para você por 15 dias. Essa fase da feiticeira a gente acessa o nosso mais inconsciente, o nosso profundo, e é a fase da lua, que é a lua nova, que é a lua que não está no céu, é a lua que está totalmente coberta pela sombra. Então percebe, assim como a lua, assim como os ciclos naturais da natureza, nós passamos por essas fases, nós sentimos isso dentro de nós. Então me desculpa, mas não vem pedir para um homem pensar e sentir como você, ele não vai. A química dele não foi formada para isso, o corpo dele não é formado para isso. Então para de olhar para as tuas oscilações e achar que você tá errada, que você tá louca. Na verdade o teu corpo tá te gritando, pedindo que você pare e olhe para ele e se estude, se entenda. E as mulheres que não menstruam mais, que não passam pelo ciclo, ou as mulheres que tomam anticoncepcional, as que tomam anticoncepcional, para que você acesse um pouco dessas energias, mas é bem pouco, é o contato com a lua. Então, na hora que a lua tá cheia, você vai para fora. Na hora que a lua tá nova e minguante, você vai para dentro. Você começa a se manifestar de acordo com essas oscilações para a lua. Por quê? Lembra que eu te falei que nós somos um sistema que está dentro de um outro sistema maior, que é a Terra? Meu amor, nós somos influenciados pela lua. Nós somos influenciados pelos outros planetas,
Por isso que existe essa questão dos signos, dos planetas. Por quê? Porque nós estamos no universo, tudo está influenciando a gente, não adianta fingir que não. Bobo de quem ignora e não recebe de toda essa sabedoria. Então, as mulheres que que já tiraram o útero, que já estão na menopausa, que não tem mais o processo da menstruação, o ciclo, elas podem se guiar pelas influências da lua externa, que também vai ser muito fortalecedoras para ela. Mas a mulher que está menstruando, olhe para o seu ciclo, honre. Eu me tornei muito mais mulher, eu me tornei muito mais amorosa quando eu entendi que eu sou isso. Que esse milagre faz parte da minha vida todos os meses. Então, nesse período agora, eu tô há 5 dias de entrar no período menstrual, de entrar no dia da menstruação. Então, eu tô nessa fase da feiticeira. Ontem eu tava tão irritada, mas assim, tão irritada de um nível que até prender meu cabelo na academia tava me irritando. E aí, o que eu faço? Eu percebo. Eu não sou mais dominada pelo ciclo. Eu não sou mais dominada pela emoção. Na hora que isso acontece, eu respiro, eu falo, eu tô no comando, o que você quer me dizer? O que você tem para me dizer? Por que estou tão irritada assim? Qual é a minha fase? Eu entendo que eu tô nessa fase e eu entendo que mais ainda, milhares de mulheres da minha família viveram em guerra com o masculino. Falavam mal do masculino, puniam o masculino com o sexo, com a ausência ou com o excesso. Então essa raiva vem de ódio. Minha avó sentiu ódio do meu avô por conta de bebida, de traição e de todo o processo masculino dele lá, que era deles. Ela odiou. A minha mãe criou para a vida dela um homem que parecia que era o pai dela. Eu criei para minha vida, meus primeiros relacionamentos, parecia que era meu pai que estava comigo na minha casa. Então, quando eu acesso essas memórias assim, de ódio, de raiva, que não sou eu, são apenas sentimentos, sensações, emoções, eu consigo olhar para elas, abraçar as minhas sombras, dançar com a minha sombra e entender qual é o período que eu tô, para que isso se dissolva. Então, hoje, eu juro pra você, antes de abrir essa live e depois, quando acabar, eu vou fazer isso, eu vou sentar rapidinho ali no sofá, vou dar uma meditada e vou chorar. Pronto. 5 minutos, 10 minutos aliviou. Por quê? Porque é uma pressão. É um choro de mulheres que vieram antes que não puderam chorar. É um choro de mulheres que choravam escondidas ali, só no seu lençolzinho. Só que hoje eu posso chorar. E eu não choro mais com dor, aquele pesar. Não, eu choro simplesmente porque eu quero chorar, porra. Não tem que ter motivo pra chorar. E eu me entendo. E eu entendo o meu ciclo, e eu me respeito, e eu respeito o meu corpo, eu respeito o meu período, eu respeito o meu momento. Então, quando eu coloquei esse tema de autonomia feminina, é para que você tenha empoderamento e autonomia sobre o seu corpo, sobre as suas emoções, que você não seja dominada por uma sociedade que diz o que você tem que ser ou o que fazer, ou que você seja dominada por homens que dizem o momento que você tem que estar linda, magra, maravilhosa, gostosa, pronta, e que você também não seja dominado pelo inconsciente da sua família, de dores que elas carregaram que não é você. Você tá aqui para dissolver, para lidar com o que você pode lidar, mas o que você não pode lidar, porque não é seu, foram delas, deixa com elas. Então, a autonomia feminina, antes de passar pela autonomia financeira, porque qual é a loucura, né? A mulher reclama que ela não tem dinheiro, que não tá produzindo, mas, meu amor, você não consegue dominar o seu corpo. Você não conhece sobre o seu corpo. Como é que você vai conhecer sobre dinheiro? Como é que você vai conhecer sobre o outro ser humano? Como que eu vou querer trabalhar com mulher se eu não conheço quem eu sou, se eu não conheço sobre o meu feminino? Então, a autonomia financeira, ela vem quando você começa a ter autonomia sobre o seu corpo, sobre os seus desejos, sobre os seus prazeres, sobre os seus sonhos. Antes de você achar que vem o dinheiro, qual é o teu sonho? O que você quer para sua vida? Onde que você se vê daqui a um ano? Para onde você quer fazer a sua mensagem, o seu legado chegar? Para quem você quer trabalhar? Com o que você quer trabalhar? Qual é a maneira que você quer colocar energia no mundo? Pensa primeiro tudo isso, para que depois você pense em autonomia financeira. Porque a autonomia financeira, ela só vai chegar quando eu tiver autonomia sobre o meu corpo, os meus desejos, as minhas necessidades e as minhas sombras e incapacidades também. Então eu coloquei esse tema de autonomia para que você olhe de um lugar diferente para o seu corpo, para os seus ciclos. E aí amanhã a gente já começa a entrar nessa questão da autonomia feminina, de olhar a gente como produtora de recurso financeiro.
Não é leve, não é fácil, vai ser extremamente desafiador. Para de achar que você acabou de chegar no mundo e já vai criar milhões e... Não, meu amor, vá se trabalhar primeiro, é possível para todo mundo. Mas lembre-se, nós mulheres começamos a criar dinheiro, a trabalhar quando os homens estavam na guerra. Então a gente não foi para o trabalho porque a gente, eu quero trabalhar para ajudar meu marido. Não, a gente foi porque não tinha mão de obra. Então percebe como tudo já é distorcido, tudo já vem através de grandes dores, e aí a gente não entende por que a coisa não tá fluindo. Não tá fluindo porque a história é muito maior. Não tá fluindo porque a coisa é muito maior do que você consegue visualizar com esses olhos aqui, bem pequeno. E a gente não para estudar, né? Eu espero que essa live, assim, tenha a possibilidade de abrir grandes chaves de entendimento na sua mente, na sua vida. Que você que tem filha, mulher, olhe para ela com um jeito amoroso, saiba explicar para ela sobre o corpinho dela, sobre a sexualidade dela. Talvez amanhã eu nem entre ainda em autonomia financeira, vou pensar, vou sentir aqui, talvez eu entre em sexualidade, porque a gente precisa falar disso. Que você olhe a sua filha, que você ensine que é normal para ela sentir prazer, ter o contato com o corpo dela, que não é errado ela sentir prazer, que isso não é sobre a impureza que nós colocamos no sexo, que nós colocamos no toque. Então amanhã eu acho que a gente entra um pouquinho nesse sentido de sexualidade. Se faz sentido pra você a gente entrar em sexualidade amanhã, comenta aqui no direct ou no comentário que eu vou desse vídeo que eu vou postar, que aí a gente aprofunda um pouquinho nisso, porque desculpa, não tem como ter tanto dinheiro se você não tem prazer com o seu corpo, porque quem vai acordar para trabalhar todo dia é o seu corpo. Se você não consegue olhar o sexo como gostoso, como natural, como normal, como prazeroso, como divino, se você olha o sexo como sujo, como errado, não tem como você ter dinheiro, amor, porque você não tá aqui nem pra viver. Você tá aqui pra quê? Pra pagar conta? Então, pare pra perceber, pare pra olhar a coisa, realmente. Pare pra ver a coisa por um nível maior. Então, acho que amanhã a gente fala um pouco de sexualidade e converse com as meninas de vocês. Converse com sobrinha, converse com irmãs. Eu não tô falando que é fácil. Na minha família eu não tenho tanta essa abertura, mas eu converso com vocês, porque vocês estão aqui, bota na hora de vocês pra me ouvir. Então, que a gente possa ter compreensão para conversar de um outro lugar, um lugar mais sábio, um lugar de pessoas que sentaram para estudar sobre isso e não apenas dos achismos, né, que a gente vai trazendo.